Vênus é o segundo planeta a partir do Sol no Sistema Solar, completando uma órbita ao redor do astro a cada 224,7 dias. Seu nome é uma homenagem à deusa romana do amor e da beleza, Vênus, equivalente a Afrodite. Este planeta é o segundo objeto mais luminoso no céu noturno, com uma magnitude aparente de -4,6, o que é suficiente para gerar sombras. A distância média entre a Terra e Vênus é de 0,28 unidades astronômicas, representando a menor distância entre quaisquer dois planetas. Visto que Vênus está mais próximo do Sol do que a Terra, muitas vezes é visível na mesma direção solar, com sua maior elongação atingindo 47,8 graus. Sua luminosidade máxima ocorre algumas horas antes da alvorada ou após o anoitecer, sendo conhecido como a estrela da manhã, estrela de alva ou estrela da tarde, Vésper. Também é chamado estrela do pastor. Classificado como um planeta terrestre ou telúrico, frequentemente é chamado de o planeta irmão da Terra, devido a semelhanças em tamanho, massa e composição. A atmosfera densa de Vênus é composta principalmente por nuvens de ácido sulfúrico altamente reflexivas, ocultando a visão direta da sua superfície na luz visível do espaço. Ao contrário da Terra, Vênus não possui um ciclo de carbono para fixar o carbono em rochas, e não há evidências de vida orgânica para absorvê-lo como biomassa. Estudos indicam que Vênus pode ter tido oceanos semelhantes aos da Terra no passado, mas estes evaporaram devido ao aumento da temperatura, resultando numa paisagem desértica e rochosa. A água teria se dissociado, e sem um campo magnético, o hidrogênio escapou para o espaço interplanetário devido ao vento solar. A pressão atmosférica na superfície venusiana é 92 vezes maior do que a da Terra. A superfície de Vênus foi objeto de especulação até o século XX, quando o programa Magellan mapeou detalhadamente o planeta de 1990 a 1994. A evidência sugere extenso vulcanismo e possíveis erupções recentes, indicadas pelo enxofre na atmosfera. Apesar disso, a ausência de evidência de fluxo de lava acompanhando algumas caldeiras visíveis ainda é um mistério. A relativa juventude da superfície, com cerca de 300 a 600 milhões de anos, é evidenciada pela escassez de crateras de impacto. A ausência de placas tectônicas pode ser devido à força da crosta, tornando-a muito resistente para a redução, sem água para torná-la menos viscosa. Em vez disso, Vênus pode perder calor interno em eventos periódicos de reposição da superfície. NASA quer enviar seres humanos a Vênus. A narrativa de ficção científica no início do século XX pintava Vênus como um cenário idílico, com temperaturas amenas, florestas exuberantes, pântanos e até dinossauros. Em 1950, o planetário Hayden do Museu Americano de História Natural já aceitava reservas para a primeira missão turística espacial, muito antes das atuais iniciativas da Blue Origin, SpaceX e Virgin Galactic. Naquela época, os potenciais turistas precisavam apenas indicar seu endereço e escolher Vênus como seu destino desejado. No entanto, a realidade contemporânea afasta as aspirações turísticas para Vênus. Diversas missões recentes revelaram que o planeta não é um paraíso, mas sim um ambiente infernal, com temperaturas extremas, atmosfera tóxica e corrosiva, além de pressões esmagadoras na superfície. Apesar desses desafios, a NASA está desenvolvendo a missão conceitual AVOC, Operational Concept at High Altitude on Venus, visando explorar Vênus de uma maneira inovadora. A missão AVOC não tem a intenção de pousar na superfície do planeta, dada sua hostilidade. Em vez disso, a proposta é utilizar a densa atmosfera venusiana como ponto de partida para a exploração. Embora uma data exata para a missão AVOC ainda não tenha sido anunciada publicamente, a NASA está trabalhando no desenvolvimento dessa iniciativa de longo prazo, que dependerá do sucesso de pequenas missões de teste. Surpreendentemente, a atmosfera superior de Vênus, situada entre 50 e 60 km de altitude, oferece condições mais semelhantes à Terra no Sistema Solar. Nesse intervalo, a pressão e a temperatura podem ser comparáveis às de algumas regiões da atmosfera inferior terrestre.
A pressão atmosférica a 55 km de altitude em Vênus é aproximadamente metade da pressão ao nível do mar na Terra, tornando desnecessário o uso de trajes de pressão. Além disso, a temperatura varia entre 20 graus Celsius e 30 graus Celsius, eliminando a necessidade de isolamento térmico. A nave espacial conceitual da missão Avoc permaneceria na atmosfera superior de Vênus por longos períodos, impulsionada pelo vento. Preenchida com uma mistura de gases respiráveis, como oxigênio e nitrogênio, a espaçonave ganharia flutuabilidade, já que o ar respirável é menos denso do que a atmosfera venusiana. Essa tecnologia permitiria que a nave flutuasse ao redor do planeta. A atmosfera de Vênus, composta principalmente por dióxido de carbono e pequenas quantidades de nitrogênio, apresenta um desafio adicional devido à presença de ácido sulfúrico em forma de nuvens. A nave espacial teria que resistir a esse ácido corrosivo, para o qual já existem materiais, como teflon e plásticos resistentes, capazes de proporcionar proteção. Considerando esses elementos, a missão Avoc propõe a possibilidade de caminhar em uma plataforma externa à nave, equipado apenas com um suprimento de ar e um traje de proteção química. Vida em Vênus. A superfície de Vênus foi meticulosamente mapeada a partir da órbita por meio de radar durante a missão americana Magalhães. No entanto, apenas alguns locais específicos foram explorados diretamente durante as missões Venera, uma série de sondas soviéticas na década de 1970, que proporcionaram as primeiras, até agora, únicas imagens da superfície venusiana. As condições nessa superfície parecem ser totalmente inabitáveis para qualquer forma de vida. No entanto, a atmosfera superior de Vênus conta uma história diferente. Algumas espécies de organismos extremófilos que existem na Terra poderiam resistir às condições atmosféricas nas altitudes em que a missão Avoc poderia voar. Exemplos incluem o Acidianus infernus, encontrado em lagos altamente ácidos na Islândia e na Itália, e a descoberta de micróbios nas nuvens da Terra. Embora não haja evidências de vida na atmosfera venusiana, a possibilidade poderia ser investigada por uma missão como a Avoc. As condições climáticas extremas e a composição atmosférica atual de Vênus são resultado de um efeito estufa descontrolado, um fenômeno que transformou um planeta inicialmente semelhante à Terra em um ambiente inóspito. Embora não estejamos prevendo um cenário semelhante para a Terra, o caso de Vênus destaca a possibilidade de mudanças drásticas no clima planetário quando certas condições físicas estão presentes. Ao testarmos nossos modelos climáticos usando os extremos observados em Vênus, podemos aprimorar nossa compreensão de como diferentes influências climáticas podem provocar mudanças significativas. Assim, Vênus oferece uma oportunidade para explorar os limites de nossos modelos climáticos atuais, com implicações cruciais para a saúde ecológica de nosso planeta. Apesar de Vênus ser o nosso vizinho mais próximo no Sistema Solar, ainda há lacunas consideráveis em nosso conhecimento sobre ele. A longo prazo, compreender como dois planetas tão semelhantes podem ter evoluído de maneiras tão distintas contribuirá para a nossa compreensão da evolução do Sistema Solar, e possivelmente, de outros sistemas estelares. Vênus é o planeta mais próximo da Terra? Estudo explica que talvez não. Na escola, aprendemos a ordem dos planetas do Sistema Solar, onde nos ensinam que Vênus é o planeta mais próximo da Terra. Porém, isso está completamente correto. De acordo com um estudo publicado na revista científica Physics Today, o planeta mais próximo da Terra não é Vênus. Na realidade, Mercúrio pode ser a resposta para essa antiga questão. O estudo foi conduzido por engenheiros afiliados à NASA, ao Observatório Nacional de Los Alamos e ao Centro de Desenvolvimento de Pesquisa de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Em 2019, a partir de uma simulação de computador, eles calcularam a média de proximidade de Marte, Vênus e Mercúrio em relação à Terra. De acordo com as análises, apesar de Mercúrio ser o planeta mais interno do Sistema Solar, ele está mais próximo da Terra que Vênus. Em poucas palavras, Vênus é o mais próximo da Terra, mas em média, Mercúrio passa mais tempo próximo do nosso planeta. Os engenheiros explicam que a falta de entendimento sobre o tema pode ter acontecido por conta de uma confusão dos divulgadores da ciência, seja por um grupo de pensamento, por ambiguidade em relação ao tema, ou por outras motivações.
Acontece que, devido a algum fenômeno de descuido, ambiguidade ou pensamento de grupo, os divulgadores da ciência divulgaram informações baseadas numa suposição errada sobre a distância média entre os planetas. Usando um método matemático que desenvolvemos, determinamos que, quando calculada a média ao longo do tempo, o vizinho mais próximo da Terra é na verdade Mercúrio, descreve a equipe responsável pelo estudo. Vênus não. Mercurial. Na educação formal, somos ensinados que Vênus é o planeta mais próximo da Terra no Sistema Solar. No entanto, de acordo com um estudo publicado na revista científica Physics Today, essa afirmação não está correta. O estudo, conduzido por engenheiros afiliados à NASA, ao Observatório Nacional de Los Alamos e ao Centro de Desenvolvimento de Pesquisa de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos, propõe que Mercúrio é, na verdade, o planeta mais próximo da Terra em média, ao longo do tempo. Os engenheiros realizaram uma simulação computacional em 2019, calculando a média de proximidade de Marte, Vênus e Mercúrio em relação à Terra. Os resultados indicaram que, apesar de Vênus estar mais próximo da Terra em alguns momentos, Mercúrio passa, em média, mais tempo em proximidade com nosso planeta. A confusão sobre qual planeta é o mais próximo pode ter surgido de uma interpretação equivocada ou ambiguidade nas informações divulgadas. Os cientistas explicam que, ao calcular a posição dos 8 planetas do Sistema Solar ao longo de um período de 10.000 anos, usando a técnica do método ponto-círculo, PCM, identificaram a distância média entre cada par de planetas. Os resultados revelaram que Mercúrio, em média, é o planeta mais próximo da Terra e até mesmo o mais próximo de Netuno. A equipe responsável pelo estudo destaca que a observação do chamado corolário turbilhão sugere que, para órbitas aproximadamente coplanares, concêntricas e circulares, a distância média entre dois corpos diminui à medida que o raio da órbita interna diminui. Portanto, de acordo com esse corolário e os cálculos realizados, Mercúrio, com seu raio orbital médio de 0,39 UA, unidades astronômicas, supera Vênus como o planeta mais próximo da Terra, em média. Essas descobertas destacam a importância de uma análise cuidadosa e matemática na compreensão das posições relativas dos planetas em nosso sistema solar, desafiando a concepção tradicional que aprendemos na escola. Explorar o cosmos sempre nos desafia a reavaliar o que pensamos que sabemos sobre o universo. Este estudo intrigante nos lembra de questionar até mesmo as verdades que aprendemos desde a infância. Ao encerrarmos esta jornada pelo Sistema Solar, podemos refletir sobre como o conhecimento evolui, desafiando nossas percepções e nos inspirando a olhar para o céu com um novo entendimento. A beleza da ciência está em sua constante busca pela verdade, levando-nos além do que achamos que sabemos, para descobertas que expandem nossos horizontes. Que essa exploração contínua nos motive a buscar mais, questionar mais e, acima de tudo, admirar a vastidão e complexidade do universo que chamamos de lar. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.